Eu quero saudar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, como culto de doutrina, esse que nos fala, presbítero José Nilson. E hoje eu quero trazer para a Igreja do Senhor a palavra de Deus com o seguinte tema: a glória de Cristo como mediador entre Deus e o homem. Eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, que se encontra Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós mesmos os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. O verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido, a palavra de Deus nos deixa, aleluia, a entender que do pecado do homem, do pecado de Adão, cometido lá no jardim do Éden, este pecado estabeleceu um abismo de separação entre Deus e o homem. Essa separação foi estabelecida através do pecado, porque o que tira o homem da presença de Deus é o pecado. E o pecado de Adão e Eva estabeleceu um abismo de separação entre Deus e o homem. Nesta condição, permaneceria perdido eternamente a paz entre o homem e Deus. Só se tornou possível através de um mediador. Este mediador é Cristo. Jesus Cristo, ele veio como mediador entre Deus e o homem. O homem, ele já tinha se perdido no pecado. O homem, ele não tinha salvação. Ele não poderia se salvar se não tivesse um mediador para com Deus. Jesus Cristo, ele veio, louvado seja Deus, para salvar a humanidade. Aqui na primeira epístola de João, no capítulo 2, o verso 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, ele, aleluia, veio ao mundo, aleluia, para salvar como um mediador entre Deus e o homem. O homem já estava separado, o homem já estava perdido no pecado. Lá em João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo. O que é o mundo? As pessoas, de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, mediador. Aleluia, eu quero ler aqui 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você acompanhe, se você estiver com a sua Bíblia aí, porque a palavra de Deus nós temos que acompanhar, meus irmãos. Nós temos que olhar, nós temos que meditar, né? E isso é muito bom para nosso aprendizado. Aleluias. E eu quero ler aqui 1 Timóteo, no capítulo 2. No capítulo 2 e o verso 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Jesus veio à terra, né, como Deus, como homem, ele veio para uma missão para cumprir na face da terra. Ele veio como mediador aos perdidos, aqueles que, aleluia, que não tinham mais como se salvar-se.
Jesus, ele veio para nos dar a salvação. E nós sabemos que a salvação é só através de Jesus Cristo. Diz aqui, quando o Filho de Deus veio ao mundo, nascendo na cidade de Belém, na tribo de Judá, o anjo do Senhor orientou José para que pusesse o nome Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. O anjo aparece a José e pede para que José coloque o seu nome Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Jesus Cristo, ele veio com essa missão. Ele veio para salvar o que tinha se perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo 1, e o verso 21, louvado seja o nome do Senhor, quero ler, se o irmão quiser nos acompanhar, leia, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, e ele dará à luz um filho, e lhes porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha a missão de Jesus Cristo quando veio aqui na terra. Ele veio com a missão de cumprir, aleluia, uma grande obra de salvação para a humanidade. Nós somos salvos hoje porque o mediador, o nosso Jesus Cristo, intercedeu por nós. Intercedeu por nós. Por quê? Porque nós já estávamos perdidos, separados da glória de Deus. Nós não teríamos salvação se não existisse o mediador Jesus Cristo em nossas vidas. E aqui diz, Cristo na sua humilhação se tornou no que nunca foram antes, mas não deixou de ser aquilo que sempre tinha sido em sua natureza divina, é eterno Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Jesus Cristo, em João, no capítulo 5, irmãos, se quiser nos acompanhar, fique à vontade. Verso 18 nos diz, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, oh, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. João, capítulo 5, verso 18, que nos diz, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus não entendiam que o Cristo, Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, era o próprio Deus. Os judeus, quando Jesus falava do sábado, que deixava eles confusos, porque na lei mosaica, o sábado, eles guardavam o sábado. Jesus, em certa feita, disse, poderá um jumento cair num dia de um sábado e não salvar, porque é sábado? Então, os judeus não entendiam. E eles não viam Deus em Jesus. Eles não tinham essa sabedoria de ver Deus no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E as Escrituras nos falam que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Cristo na sua humilhação é exemplo para nós. Cristo na sua humilhação é exemplo para nós como cristãos.
nós devemos estar prontos para negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós temos que tomar, por exemplo, porque Jesus ele passou por todas as coisas, muito sofrimento na face da terra, foi julgado, foi açoitado, foi bofeteado, foi cuspido. E para nós, como exemplo, nós temos como cristão, nós temos que estar prontos, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo. Como negar a nós mesmos? Como deixar a vida de pecado para seguir a Cristo? Como nós devemos negar-se a nós? Nós, como cristãos, nós devemos levar a cruz e segui-lo a Jesus Cristo. Porque nós passamos por muitas coisas na face da terra. Nós iremos passar ainda, muitas coisas irão acontecer para o cristão. Mas nós temos que negar-se a si mesmo e seguir a Cristo levando a nossa cruz. Jesus nos fala que no mundo tereis aflição. Aí Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci, assim vos vencerá. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, na sua humilhação, é exemplo para nós. Como cristão, nós devemos estar prontos para negar nós mesmos e tomar nossa cruz e segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui, aleluia, aleluia, Filipenses, capítulo 2, verso 5, que já foi lido novamente, mas eu quero ler novamente. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual que é o sentimento de Cristo? É a paz. O que o Senhor, qual que é o sentimento que Cristo, aleluia, tinha quando veio à terra? O amor ao próximo, veio como mediador para salvar a humanidade do pecado, aleluia, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus, ele foi obediente, aleluia, como homem, aleluia, ele mesmo sendo obediente à morte de cruz, aonde ele foi crucificado, aonde ele passou por toda humilhação, foi açoitado, aleluia, foi machucado, aleluia, levando, aleluia, os nossos pecados, nossas enfermidades, aleluia, levando tudo ali para a cruz, aleluia, para nos salvar, para nos libertar, aleluia, como nosso mediador, porque nós estávamos separados da glória de Deus. Nós não tínhamos salvação se Jesus Cristo não estivesse vindo para ser o nosso mediador entre Deus e o homem. E Jesus pega, aleluia, louvado seja Deus, e vai para uma cruz no Calvário, e ali, louvado seja o nome do Senhor, dá o brado, aleluia, entrega o Espírito para Deus, aleluia, a vitória, aleluia, do Senhor ali na cruz, sobre Satanás, aleluia, foi uma vitória muito grande, porque através da cruz, através de Jesus, houve a salvação para mim e para você. Lucas capítulo 9, verso 23,
os irmãos quiserem nos acompanhar, ler esse versículo, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Lucas capítulo 9 e o verso 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Quer seguir a Jesus? Aleluia! Renuncie. Quer seguir Jesus? Aleluia! Cada dia leve a sua cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos diz o amor de Cristo para ser nosso mediador. Oh, meu irmão, eu fico feliz porque um dia estava fora da salvação. Um dia estava fora dos céus. Um dia estava sem salvação nenhuma. E Jesus Cristo, Ele veio para nos dar a salvação. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. E a palavra de Deus, Deus é o amor de Deus é a razão principal de Cristo tornar-se nosso mediador e dar a sua vida para salvar o homem perdido. Dar a sua vida para salvar o homem perdido. Meus queridos, aleluia, nós estávamos perdidos num leito de perdição. Nós estávamos constituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos nem salvação para com Deus. Nós estávamos perdidos. Sabe o que é isso? É o homem separado de Deus devido ao pecado. Devido ao pecado. Mas Deus, que sempre amou o mundo, que somos nós, Deus sempre amou a humanidade, mesmo cheio de contradição, mesmo cheio de pecado, mesmo cheio de muitas coisas que desagradam a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Deus é o amor de Deus é a razão principal de Cristo tornar-se nosso mediador e dar a sua vida para salvar o homem perdido. Aleluia, primeira epístola de João, capítulo 4. Se os irmãos quiserem ler e meditar, louvado seja Deus. O 8 e o 9, versículo 8 e 9, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. E o 9, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus enviou Jesus para que com ele vivamos. Temos salvação, temos vida eterna. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Porque o homem perdido, o homem sem, aleluia, sem ter uma direção aonde que ir, esse negócio morreu, acabou? Não. Nós temos um advogado para conosco, Jesus Cristo, o justo. Viu? Jesus Cristo justo.
No capítulo 2 da primeira epístola de João, nos diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temo para com o Pai. Aleluia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João capítulo 2, o verso 1. Louvado seja o nome de Jesus. O advogado, que é Cristo, que advoga, aleluia, os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, que apresenta as nossas vidas ao Pai. Olha, meus irmãos, muitas das vezes nós pensamos em tantas coisas, mas nós temos que só agradecer ao Senhor Jesus Cristo por Ele ser o nosso mediador entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero ler: o amor de Cristo, não obstante o nosso estado de pecado, as dificuldades que teria de enfrentar, tornou possível a nossa salvação. O amor de Jesus Cristo tornou possível a nossa salvação. Nós que estava perdido, mergulhado no pecado, aleluia, no leito do pecado, nós que não tinha salvação, que lá do jardim do Éden já havia já a separação entre Deus e o homem. Aleluia, mas o Senhor veio como mediador, aleluia, como salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nascido ali em Belém, na tribo de Judá, glória seja dado o nome de Jesus. Temos só que agradecer ao Senhor, temos só que agradecer ao Senhor por esta dádiva tão maravilhosa que Ele nos deu, que Ele foi levado em uma cruz para nos salvar. Glória seja dado o nome de Jesus. O amor de Cristo, não obstante o nosso estado de pecado, as nossas dificuldades que teria de enfrentar, tornou possível a nossa salvação. Livro de Apocalipse, no capítulo 1. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 1. Glória, glória seja dado ao Senhor. Livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Verso 6. E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, e ele glória e poder para todos sempre. Amém. Jesus, Ele veio para uma grande obra para nos salvar. Jesus, Ele veio com todo o seu amor para passar por tudo que Ele passou por mim e por você. O amor de Deus e o amor de Cristo, sem que nós merecemos, porque nós não mereceríamos devido ao nosso pecado. Deus nos amou, enviou seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Enviou seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Enviou seu Filho para a salvação da humanidade. Glória seja dado o nome do
e no verso 10, por glória a Deus, nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele mesmo, aleluia, veio, aleluia, como o próprio Jesus para os pecados da humanidade. Para, aleluia, salvar esta humanidade perdida, aleluia, que estava separado da glória de Deus. Ele veio, aleluia, Jesus Cristo, para salvar o povo mundial. A obediência de Cristo para ser nosso mediador, ele passou pela obediência, ele sofreu, ele foi levado ao matador como uma ovelha que não abria nem a boca. Passou por tudo aquilo em uma cruz de um calvário para nos salvar. Oh, glória a Deus! A glória divina estava em tudo que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, realizou quando esteve aqui na terra, quando esteve aqui na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. João 14, oh, glória a Deus. A glória divina estava em tudo que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, realizou quando esteve aqui na face da terra. Em João capítulo 1, verso 14, nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele veio, aleluia, na face da terra como homem, como Deus. Ele se fez carne, aleluia. Levaram ele ao matador, levaram ele em uma cruz para salvar o perdido. Jesus, ele, aleluia, teve essa missão aqui na terra de ser o nosso mediador, de ser um intercessor entre o homem e Deus. O que separa, meus queridos, o homem de Deus é o pecado. E nós estávamos mergulhados neste leito de pecado. Nós estávamos perdidos. Porque o pecado veio desde Adão. Nós somos da descendência adâmica. Quando era a época mosaica, das leis mosaicas, a pessoa pecava e levava lá um bode, levava uma ovelha, levava um cabrito, levava uma pomba, levava um novilhote para abater aquele pecado. Aí Deus olha a este mundo cheio de pecado, cheio de tanta coisa, e olha o homem sem salvação, olha o homem separado dele, olha o homem fazendo sacrifício de animais para abater o seu pecado. Mas o Senhor, ele olha com um amor tão grande, aí manda o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo escolheu livremente obedecer. Olha, que bênção! A vontade de Deus, sofrendo a morte de cruz para que
o pecador fosse perdoado e justificado por Deus. Jesus, aleluia, ele escolheu ser livremente e obedecer à vontade do Pai. Obedecer, sofrendo a morte de cruz, aleluia, que o pecador fosse perdoado e justificado por Deus. Olha, como Jesus Cristo, o amor de Jesus para conosco, meus irmãos. Olha, aleluia, o que Jesus fez por mim, por você, aleluia, obedecendo a Deus, sofrendo a morte de cruz pelos nossos pecados. Porque nós estava num abismo, separado, aleluia, da glória de Deus. Nós não tínhamos salvação. Em Hebreus, no capítulo 5, verso 8, quero ler, aleluia, para nós entendermos, louvado seja Deus, capítulo 5 de Hebreus, o verso 8, que diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, filho de Deus, Jesus, ele cheio da autoridade celestial, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aonde Jesus padeceu? Aonde Jesus teve que ir para salvar as nossas vidas? Aonde que Jesus teve que ter essa obediência para salvar a mim e a você do pecado, da perdição? Aleluia! As portas do céu estavam fechadas para nós. Aleluia! Devido ao nosso pecado, devido à separação entre Deus e o homem. Aí Jesus vem como mediador, aleluia, aleluia, para com Deus e o homem. Romanos 5,19. Se os irmãos quiserem ler, leia, meus irmãos. Vamos ler. Medite nesta noite a palavra de Deus, para que nós entenda o que Jesus fez por nós. Aleluia, para que nós entenda que Jesus Cristo, aleluia, ele fez, aleluia, coisas que nós não faria. E Jesus Cristo, deixando o trono de glória, veio para essa terra para salvar o pecador. Romanos 5, capítulo 5, verso 19. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que diz a palavra de Deus: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Está vendo? O que Jesus está falando? O que Deus está falando através desta palavra? Aleluia. O que o sábio Salomão está falando nesta palavra? Aleluia. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, louvado seja o nome do Senhor, muitos foram feitos pecadores devido ao pecado adâmico. Todos nós, aleluia, ficamos no leito do pecado, separado de Deus devido, aleluia, o pecado adâmico. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. De um só homem, muitos foram feitos pecadores. Oh, Senhor, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela obediência de quem? De quem nós estamos falando? De Jesus Cristo.
aleluia, pela sua obediência, que foi levado, aleluia, em uma cruz, sofrendo a morte de cruz, obedecendo, aleluia, a palavra do Pai. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Jesus poderia falar: não, Pai, eu não vou passar por isto. Não, Jesus Cristo, ele teve uma missão muito grande na terra para a salvação do homem pecador. Jesus Cristo escolheu livremente obedecer. Olha, meus irmãos, livremente ele escolheu obedecer à vontade de Deus. Que lindo, que maravilhoso, que bênção! Sofrendo a morte de cruz para que o pecador fosse perdoado e justificado por Deus. Olha, meu querido, é maravilhoso demais. É maravilhoso hoje eu e você olhar, aleluia, dentro das Escrituras e olhar para Jesus Cristo. Nós não estamos vendo, mas estamos olhando com os nossos olhos espirituais e dizer: muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter passado por morte de cruz para nos salvar. Louvado seja Deus. Como crentes, nós temos que valorizar o amor de Cristo, a sua obediência até a morte para nos salvar, a fim de regozijarmos na sua glória aqui e nos céus. Nós vamos regozijar a sua glória aqui na terra, que glorificamos e exaltamos o seu santo nome, e lá nos céus, quando, aleluia, se apresentarmos na presença do Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, é um prazer enorme de estar falando da palavra de Deus, de estar, aleluia, meditando nesta palavra, nesta noite. Aleluia. Nós sabemos, meu querido, que a salvação é somente em Jesus Cristo, porque ele veio, aleluia, para ser o nosso mediador entre Deus e o homem. Eu sou grato a Deus, meus irmãos, aleluia, por isto que o Senhor tem feito por mim e por você. E para agradecer a Deus, para dar o término nesta palavra, eu quero louvar o Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado por todos nós. O hino 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem, Jesus amado, vem sem demorar,
Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Oh glória! E assim agradeço a oportunidade no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.